Muitas vezes, quando a gente fala de engajamento de equipe, a gente associa isso a clima, a gente associa isso à entrega de resultados e, de fato, tem muita relação. Mas a conscientização da sua equipe diante de tudo o que acontece é um dos fatores que mais engajam a equipe. Você sabia disso? Olha só esse exemplo de uma conscientização muito simples que faz parte do seu dia a dia e que você pode usar para conscientizar a sua equipe das mudanças contínuas que normalmente acontecem dentro de um call center. Olha só esse exemplo. Se liga aí nesse vídeo. E aí, tudo nice com você? Aqui é a Nice. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trabalha em operação que tem dimensionamento, muitas vezes troca de equipe, muitas vezes a operação cresce, diminui. Você tem ideia por que tudo isso acontece? Nós que trabalhamos em call center, nós somos uma empresa prestadora de serviços. Isso significa que nós somos contratados por uma grande marca, por uma empresa, seja ela bancária, uma empresa de TV por assinatura, seja ela uma operação de editorial. Essas empresas, elas contratam empresas de prestação de serviços, como um call center, exatamente para fazer os atendimentos desses consumidores. Então nós representamos uma marca. Então esses clientes que nos contratam, eles enviam para nós o que nós chamamos de uma curva. Essa curva, ela vai me dizer qual vai ser o volume de chamadas que eu vou receber em cada um dos horários, seja eu uma operação de fone, seja eu uma operação de chat. O que eu, como empresa prestadora de serviços, tenho que fazer? Para eu atender esse volume X, eu vou precisar de uma quantidade de pessoas Y. E aí eu adequo naquele horário da curva que está previsto aquele volume de chamadas, de atendimentos, a quantidade de pessoas correspondentes. Quando o nosso planejamento recebe essa curva do cliente contratante e faz o estudo estabelecendo quantas pessoas nós vamos precisar, eles levam em consideração o tempo médio que você vai levar para fazer esse atendimento. Então ele vai me dizer todas as variáveis que eu preciso ter para garantir a expectativa dele ali durante aqueles atendimentos, tá? Então, quando o planejamento recebe essa curva, ele faz esse estudo e ele diz para a operação quantas pessoas a gente vai precisar. Se eu destoar de um tempo de atendimento que eu preciso garantir e que foi combinado esse jogo com esse cliente contratante, a responsabilidade ela passa a ser minha. Então, como empresa prestadora de serviços, eu preciso criar ações para eu corrigir essa rota e chegar naquele tempo médio estabelecido ali, porque senão eu vou desviar mesmo da curva. Quando eu cumpro esses SLAs e eu tenho as pessoas dimensionadas de acordo com essa curva que o cliente contratante me passou, eu tenho zero de responsabilidade se por acaso ele me mandar mais atendimentos do que aquilo que estava combinado. Agora, se eu destoar de um dos SLAs, aí a responsabilidade passa a ser nossa e a gente precisa criar diagnósticos e estabelecer ações que nos ajudem a chegar nessas regras combinadas, digamos assim. Muitas vezes essa curva pode mudar. Então, neste mês, a curva prevista pode ser uma e no mês seguinte não necessariamente, porque existe todo um estudo que é realizado para saber qual é a tendência daquele mês. Por isso que às vezes você está numa equipe A e aí no mês seguinte você está na equipe B, porque não necessariamente os horários serão os mesmos. Então é por isso que dentro de um call center a gente precisa de pessoas com esta flexibilidade. É ruim a gente ficar mudando de equipe toda hora? Com certeza é, né? Que bom seria se a gente pudesse ficar ali o tempo todo. Mas olha o lado positivo disso. Você vai conseguir ter vários estilos de gestão, você vai conseguir aprimorar o seu conhecimento, desenvolver habilidades diferentes. Então, quando a gente começa a olhar o lado positivo das mudanças, a gente sai daquela linha de só reclamar, de só olhar o lado negativo, sai do vitimismo, de falar, mas eu queria ficar na equipe X, na equipe Y, e a gente passa realmente a encher o nosso balde de conhecimento, de experiências, de networking e, acima de tudo, de muita resiliência que é necessário nesse setor, tá bom? Vamos junto, contamos com vocês e tenham um excelente trabalho aí. Tchau, tchau!
São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.